Para você que, assim como nós, acredita no poder transformador da educação, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast educacional, o Pode Educar Brasil. Eu me chamo Pedro Vitor, sou professor de matemática e estou aqui com ela, minha colega e amiga, professora Franklin. Olá, pessoal. Uma imensa alegria estarmos aqui hoje reunidos para mais um bate-papo em torno de uma pauta aí da educação. E hoje temos convidadas mega especiais, né, Pedro? É verdade, duas convidadas que participam de uma luta muito bonita aqui no Distrito Federal. E uma luta que se estende para todo o Brasil, né, Frank? Mas nós trouxemos ela para nos representar aí. Pode ficar à vontade para apresentar a primeira. Então, estamos aqui com a Marielle Cruz. Marielle, que já trabalhou comigo num determinado tempo aí da nossa vida acadêmica, né? Sim. Marielle é professora também, formada em letras, espanhol, e foi espanhol que você trabalhou na mesma escola em que eu, né, de ensino médio. Marielle, então, é da Secretaria de Educação atualmente, atuando em secretaria escolar. Ela tem aqui um currículo vasto, né? Marielle, então, ela tem uma formação também pós-graduada em gestão e orientação educacional e educação especial inclusiva. E está aí à frente, então, de um trabalho mega importante para o Distrito Federal, para a educação, que é justamente esse olhar, esse cuidado com os nossos professores, que são substitutos, contratos temporários na rede, né, e que vão existir sempre, né, em menor ou maior número, e tem aí, de fato, que ter um olhar mesmo especial para essa galera que tanto contribui com a educação, né? Então, Marielle, seja bem-vinda. Obrigada. Que maravilha, seja muito bem-vinda. E, Frank, hoje está difícil para a gente essa missão, porque passaram os currículos e é um maior do que o outro, né? Maior que o outro. E a nossa outra convidada é da mesma maneira. Ela tem licenciada em História, Pedagogia, Educação Física. Só aí já foi uns 15 anos da vida estudando. Também tem 2 pós-graduações. Três. Olha só, eu errando as contas ainda. Ó. Tá vendo? Psicopedagogia, gestão, orientação educacional. Ela também está fazendo um mestrado em Ciência e Saúde. E atualmente já foi professora temporária, né, em diversos anos. E atualmente diversos anos. Vários anos. E atualmente agora, desde 2022, é monitora escolar. Que interessante. Seja muito bem-vinda, Luciana Mota. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui e falar dessa pauta tão importante, né, como a Franklin falou. É uma missão que a gente recebeu e a gente acolheu com muito amor. Então, falar disso hoje é falar de compromisso com pessoas. Maravilha. Então, vamos começar falando sobre isso. Qual é essa missão aí que vocês estão carregando e levantando a bandeira? E aí, Mari, você começa ou eu começo? Posso começar. Então, começa, vai. Então, durante a pandemia, estávamos no contrato temporário e o contrato temporário já estava encerrando, né? E aí veio aquele medo, aquela aflição de todo mundo de ter que fazer uma nova prova durante uma pandemia, né? Na época, a gente estava bem no auge mesmo. Lembro bem disso. Sim, e foi desesperador para todo mundo, porque a gente sabe como é que é uma prova de contrato temporário, né? Inclusive, na última, antes da pandemia, na faculdade que eu fiz, várias pessoas passaram mal porque o lugar estava extremamente lotado, os elevadores lotados, as escadas lotadas, e foi, assim, assustador. Então, o pessoal lembrou disso e falou, gente, como vamos fazer uma prova com essas condições? Salas lotadas, a gente sabe que contratos são mais de 30 mil inscritos só para atividades, né, fora disciplina específica, e aí acabou que a gente parou para pensar, não tem como, é inviável fazermos uma prova com essas condições. E fomos atrás de lutar para tentar que o contrato fosse prorrogado por mais um ano. Isso nunca aconteceu, né? Aqui na história do GDF. Então, muitas pessoas desacreditaram que isso seria possível, muitas mesmo. Inclusive pessoas lá de dentro, né, Lu, da própria Câmara Legislativa, né? Recebemos muitos não, isso não vai dar certo.
Mas a gente não desistiu. Então, juntamos pessoas que estavam dispostas a ir atrás, né, e fomos. Foi complicado, né? Foram meses ali de luta para a gente conseguir essa prorrogação. Foi bem difícil mesmo, mas no final deu certo. Conseguimos. E aí que veio a ideia de surgir depois, né? Começou com essa comissão para conseguir essa prorrogação. E depois a gente resolveu, viu que ganhou, né, força. O pessoal falou, gente, essas meninas foram atrás, elas batalharam, elas conseguiram. Elas tiveram um olhar para o contrato temporário, que é o que a gente sentia falta de ter alguém para ter um olhar assim para o contrato temporário mais direcionado, né, para nós. E aí a gente falou, por que não? Conversamos, nós vamos fazer uma associação? E as meninas sabem como. Aí a gente pegou e decidiu e colocamos as caras e fomos, né? E eu fui a última a ser convidada, porque eu já estava trabalhando na faculdade à noite. E aí eu não conseguia sair da escola e acompanhar, né, as articulações. Eu ficava acompanhando mais através do WhatsApp, e aí fala com quem, vai aonde. Só que presencialmente eu não estava. E aí eu já tinha muitos anos de contrato temporário na Samambaia e frequentemente eu tirava dúvidas de pessoas, de outros professores que ingressavam na rede precisando de informações. Então, assim, eu já era uma lenda nesse aspecto de tirar dúvidas. E aí as meninas resolveram me convidar. Olha, eu acho que você tem um perfil. O que você acha? Aí eu falei, vamos só entrar no papel, porque essa função de tirar dúvidas, e onde é que vai? Onde é que fica regional? Pergunta simples, que pra gente que já está há bastante tempo, parece coisa pouca. Mas para quem está entrando, é muito importante. Você saber onde fica a regional, qual documento você precisa levar, se esquecer, eu posso levar depois, assim. Então, para a pessoa que está buscando um emprego, essas informações são importantíssimas. É o acolhimento mesmo, Exatamente, com coisas mínimas que fazem a diferença. Exatamente. Eu vou pegar o ônibus, o metrô, o Uber, vou parar onde, né? E esse perfil é de todas nós, né? Somos 5 professoras, Marielle, Luciana, Leandra, Bruna e Zilá. Pode mandar um beijinho ali nas câmeras para elas. Beijos, amigas. Maravilhosas. E aí já era um perfil, né? A Leandra lá em Sobradinho fazendo esse trabalho de responder pessoas, tirar dúvidas com base na experiência que já tinha. A Zilá também na Samambaia está em peso. Samambaia, a Zilá, a Bruna também, que trabalha na Samambaia, a Marielle e eu. Então, assim, é o time de peso da Samambaia. Um abraço para Samambaia. E aí a gente resolveu formalizar a coisa, né? E aí foi criado um estatuto, o registro foi feito no dia 14/2/2021, a prorrogação foi em dezembro de 2020, né? E aí, 2021, a gente passou janeiro, nossas férias foi, sim, né? Mexendo com o burocrático, para poder formalizar a associação mesmo, e aí registramos tudo, tá tudo bonitinho, ela existe, não é só uma primeira associação registrada no DF é a nossa. Federal é a nossa. Que é a Frente Unida. Né? Que é a Frente Unida, a Associação Frente Unida dos Professores do Distrito Federal. A gente não deixou especificado na nossa razão social a questão do temporário. A gente deixou aberto porque, assim, o professor efetivo que quiser algum tipo de informação, quiser nosso apoio, alguma coisa, ele também pode contar com a gente. Bacana. E aí a gente deixou em aberto. E o professor em regime de contratação temporária, que está no momento nessa condição, amanhã ele pode passar no concurso, ser nomeado, e aí continuar fazendo parte também, vínculo, né? Não perdeu esse vínculo. E aí foi assim que surgiu a associação. Bacana. Que legal, que legal. Então ela surgiu, como vários outros tipos de luta, com uma dor mesmo, uma dor da categoria. Sim. E aí, o objetivo também da associação não é separar, né, efetivo de contrato. Nosso objetivo, em nenhum momento, é esse. Mas por que a gente atende com maior frequência os professores em regime de contratação temporária? Porque as necessidades e as demandas são mais urgentes.
né? A rotatividade desses profissionais também, ela é mais alta. E as dúvidas também são mais frequentes. Então, se carece, a gente está lá para socorrer. Eu não sei onde é que é para entregar o documento, a gente se vira e resolve. Eu não sei o e-mail da... Então, assim, a gente presta bastante um serviço de assessoria, principalmente para quem está ingressando. É o papel, como a Franklin falou, é o papel do acolhimento, que ele é importantíssimo. Inclusive, ano passado, né, Lu, muita gente percebeu que muita gente entrou no contrato ano passado, que era pessoal novo mesmo, que nunca tinha feito, primeira vez. A gente percebeu que era muita gente, mas muita mesmo. E a gente recebia diversas dúvidas no direct do nosso Instagram. A gente tem uma página bem grande, né, com mais de 16 mil seguidores no nosso Instagram. Então, a gente percebeu a necessidade de acolher, né, esses professores novatos, né, no contrato temporário. A gente fazia lives antes da escolha de... Tinha professores que não sabiam o que era uma carência. O que é isso? Os termos, né? As siglas das turmas, né? O que eu pego? O que é LTS? O que significa isso, né? O que é LG? Então, a gente fez muitas lives no início do ano passado, bem, assim, explicativas. Inclusive, eu cheguei na escola ano passado, e aí uma professora ouviu minha voz e falou, eu conheço essa voz. Ela, você é famosa! Famosa de onde? Da live. Ela, você é da live. A sua live me salvou. Ela falou assim, a sua live me salvou. Era meu primeiro contrato, eu não sabia nada, eu não sabia o que eu ia pegar, eu não sabia o que significava aquele tanto de siglas. E aí eu escolhi uma turma porque você me ajudou, você falou na live o que era e não sei o que. Então, assim, a gente ajuda muita gente nesse sentido, com essas dúvidas de primeiro contrato, sabe? Porque a gente que é mais antiga, igual a Lu falou, né? A gente já sabe como é que funciona o bonde, como é que... Aprendeu na raça. Exato. Porque não tinha. Eu tava passando um filme na minha cabeça. Como contrato temporário é exatamente isso. Eu lembro da primeira vez, a gente fica na dúvida, qual a melhor carência, as siglas, eu vou contar documento. Vou contar uma para você. A primeira vez que eu passei no contrato, eu sou da época que entregava documento. Acabei de entregar minha idade aqui. Olha só. Sou da época que entregava documento na EAP, numa fila quilométrica. Daqui a pouco eu faço um apanhado histórico. E aí... É experiência no contrato temporário. Daqui a pouco vai lançar um livro sobre a história do contrato temporário no DF. Olha, a primeira vez eu cheguei na Regional de Samambaia, e aí chegou na minha vez, ela falou assim, eu tenho uma vaga de diretora, de vice-diretora. Eu falei, não. Eu tinha 19 anos. Eu falei assim, não. Ser diretora, não. Não dou conta, não vou dar conta, prefiro outra vaga. Ela falou assim, tem uma vaga aqui de 15 dias. Eu falei, é essa mesmo, prefiro essa do que ser vice-diretora. E fui embora, rodei a Samambaia inteira, porque fiquei pegando carência picadinha, sabe? E ninguém me falou que não era para eu ser a vice-diretora. Era a vaga da vice-diretora que assumia a função dela e eu ia ficar lá na turma dela. Ninguém me falou. Então, assim, sendo professora, já querem colocar para acabei de chegar, já vou sentar na janela, como assim? Inclusive, a gente recebe esse mesmo tipo de dúvida. A gente recebe Várias até perguntaram, hoje. Então, mas... para quem está ali familiarizado com a situação, parece uma pergunta muito boba. Mas não, a pessoa pode deixar de ter uma oportunidade de trabalhar o ano inteiro numa turma. Que é uma das melhores carências. Uma vaga mais segura, né? Exatamente, né? Luciana, você toca aí num ponto fundamental, porque o que a Marielle falou, a gente já está na casa, a gente já domina os termos, os caminhos, enfim, a gente sabe a quem recorrer, mas é a mesma coisa que a gente faz com o estudante. Ele está ali numa posição de alguém que vai começar agora aquela fase do estudo, enfim, entrar em contato com alguns conceitos e tal. E para você ver que foi um termo que utilizaram com você, uma vaga de vice-diretora, isso não era nem para sair, na verdade, de um servidor que está atuando ali na regional, dessa forma, porque isso não interessa. Tipo, isso é dito às vezes dentro de algumas escolas, e eu fico pensando, é a vaga do diretor que você está pegando, é do vice-diretor. Mas isso é uma coisa tão assim técnica e só para quem vai mexer com a modulação e tal, que isso não precisa nem ser dito, porque a verdade, né, para quem não entende, é que o diretor e o vice, ele geralmente, pode ser que sim, a grande maioria sim, eles têm vaga dentro daquela escola garantida, eles fazem parte daquela modulação. Caso eles saiam da função, né, da gestão, eles vão
para a sala de aula. Então, eles têm a carência deles na sala garantida. E foi isso que te ofereceram, né? Foi, eu não aceitei. Eu fiquei com Então, medo. eu tenho muito esse cuidado de como, às vezes, a gente fala muito, desenha, reexplica, para você levar todos ao entendimento, né? A gente faz isso muito em sala de aula. Aquele, de repente, que pegou rápido, né? Já sabia daquilo, não precisava. Beleza, mas e aquele que ainda não compreendeu? Então, acho que o trabalho de vocês na Frente Unida, ele é fundamental. Primeiro que é um trabalho de pares, assim, as pessoas, a gente tem dentro da Secretaria de Educação a SUGEP, que é a Subsecretaria de Gestão de Pessoas, que também, claro, faz um trabalho de acolhimento, de norteamento, né, dos novos servidores, inclusive dos contratos, mas a rede é muito grande, né, mais de 700 escolas, enfim, quantos servidores aí precisam de orientação, e quando isso vem daquele que está mais próximo, daquele que está ali, né, na mesma regional, de repente, na mesma função, mesmo que em regionais diferentes, está em sala de aula, está dentro de escola, parece que isso surge como uma verdade maior, porque vai direto ao encontro daquilo que é a dúvida, né, que você não vai necessariamente pesquisar em um documento, você está falando daquilo que você já faz na prática, dos termos que você se utiliza dentro de um conselho de classe, dentro de uma escolha de turma, né? Sim. Então, acho que isso, com certeza, esse olhar, esse carinho de, né, tirar a dúvida, seja ela, de repente, aquela que você pensa, meu Deus, mas alguém ainda tem dúvida sobre isso? Tem. Né? Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Não exatamente. Só nesses momentos, mas é importante. E o lema que a gente tem são professores ajudam professores. É sobre isso. E essa acessibilidade, Frank, que você mencionou, que nós como professores também temos com os nossos alunos. Porque os alunos sabem, o professor está ali para tirar dúvida, o professor está ali para acolher, mas quando tem um professor que se coloca dessa maneira, de uma maneira diferenciada, ele é visto como referência para os alunos, né? Então, assim, a gente tem órgãos, tem pessoas também dispostas, mas a acessibilidade faz toda a diferença, é o que a Frente Unida faz, né? Se torna acessível e com isso é mais fácil poder ajudar. A gente fez também algumas lives sobre até adequação curricular. Os professores chegam no primeiro bimestre, entraram em sala, tinham alunos especiais, e aí muitas gestões, infelizmente, só falam, você tem que entregar a adequação tal dia. A pessoa novata na secretaria, primeiro contrato. O que é uma adequação curricular? Alguém vai sentar comigo para me ensinar a fazer? Diário também. Não. Fizemos também uma live sobre diário de classe, como que preenche. E aí teve muita gente desesperada sobre adequação. Meu Deus, a minha escola falou que eu tenho que entregar isso semana que vem, eu não faço a menor ideia por onde começar. Para vocês qual têm aluno, essa bagagem, né? Porque você é psicopedagoga, é pedagoga também. E eu também psicopedagoga. E eu trabalho no ensino especial. E você tem essa pegada da inclusão. Isso. E agora da secretaria escolar, que é propriedade sobre o preenchimento, né, do diário escolar, enfim, outras questões que são mais burocráticas de, né, registro mesmo, e que causam dúvidas, sim. Muitas. Né? É bem diferente você ter lá um diário de papel antigo e entregar na mão, que a pessoa pode folhear, descobrir ali de repente. O diário online, inclusive, ele impacta muito, né, para quem vai começar a usar. Sim. Isso é muito interessante, é verdade. E nós já falamos aqui sobre algumas realizações de realmente mudar vidas, né? Que realmente a gente percebeu isso, poder ter esse local onde você tira as dúvidas de trabalho, os professores, as professoras, terem aí à frente como uma representação ali de conhecimento, de prática. Mas e nas lutas de vocês mais gerais, quais foram outras lutas além dessa que você mencionou com respeito à prorrogação do concurso, que vocês aí estão lutando, já tiveram sucesso? Conta um pouquinho pra gente aí, por favor. Então, quando a gente começou, a gente não sabia que ia, né, as responsabilidades que a gente ia ter que assumir, porque foi muito pela necessidade, a boa vontade, e aí a gente percebeu que CNPJ ia pesar, né? E aí a gente falou assim, agora vamos ter que bater em portas. E aí a gente começou. Iniciamos um contato com a Secretaria de Educação, logo em seguida, fizemos reuniões para aproximar e nos apresentar, né? Quem a somos atual nós. secretária? Isso, sim. Não, a gente começou com subgerência.
Com o antigo secretário, Leandro Leandro Cruz. Fizemos reuniões, conhecemos subsecretários, apresentamos demandas em relação a atestado, assédio moral, questão do acolhimento mesmo que faltava, porque a gente tem a nossa experiência para levar em qualquer escola que a gente for. E quem está chegando agora, quem está vendo da rede privada, como é que é atendido? Então, assim, levamos várias demandas em relação a isso. E teve um boom muito grande pela pandemia, muitos professores foram demitidos da rede Exatamente. privada, então teve ainda um boom maior de pessoas novas, né, no contrato temporário. E também pedimos muito também, né, Lu, sobre a organização do contrato em si depois, nas escolhas de regional, com as carências, com disponibilizar a questão da transparência, né, que muita gente reclamava que não era transparente, acontecia de falar, mas eu estou em tal classificação e chamar outra pessoa que está depois de mim, na minha frente, não foi transparente. Então a gente sempre cobrou muito isso deles, sobre a transparência, e a gente já viu uma melhora gigantesca nesses últimos 3 anos aí nessa questão. Querendo ou não, viramos um canal de conexão entre a ponta e a secretaria, porque os professores relatavam, olha, regional X, tem gente furando a fila. Aí passava pra gente, a gente falava assim, opa, peraí, vamos falar com o subgerente responsável aqui, que compete a resolver isso. E aí, ou então falava com o regional, a gente falava com as Unigeps e falava, olha, apontaram isso aqui, realmente está acontecendo? Foi isso mesmo que aconteceu? Não, vamos verificar. E realmente era resolvido. Claro que a gente não consegue estar em todas as 14 regionais ao mesmo tempo e nem fiscalizando presencialmente, porque como associação nós não temos como sair de sala, né? Pegar uma licença para poder assumir essa função de diretora de associação e acompanhar presencialmente. Mas tentávamos da melhor maneira possível intermediar essas situações. Que as situações fossem resolvidas e eu acho que conseguimos, sim, melhorar bastante coisa. Porque eram muitos e muitos relatos. Já nessa nova convocação desse ano, a gente teve um ou outro relatando desorganização. Mas pouquíssimo. Algum relato de desorganização, mas que alguém está furando a fila, assim, reduziu bastante. Não vou dizer que encerrou, porque a gente não tem como estatisticamente apresentar aquilo, não tem um aplicativo que garanta, né, que não houve. Mas a gente tenta, assim, a gente pede também a atualização do Cronos, que é o sistema que o professor tem acesso às convocações, né? Ao andamento das convocações, aos dados, às informações de pagamento, que muitas vezes não está atualizado e a gente repassa para a subgerência responsável. Então, viramos uma ponte entre o professor que está lá na escola, passando por diversas situações, e a Secretaria de Educação. Assim como também temos levado nossas demandas para a CLDF, que é onde a gente precisa tratar de assuntos que precisam do legislativo ser utilizado, né, para nos assessorar ou para nos responder se aquilo cabe ou não de algumas demandas. Por exemplo, né, a nossa demanda mais urgente agora é em relação ao atestado de acompanhamento, que os professores em regime de contratação temporária não têm direito até agora. Então, nós fazemos ofícios, encaminhamos para os gabinetes e pode ajudar, o que pode ser feito, pode conversar com a Secretaria de Educação sobre isso, o que pode ser feito, o que pode ser liberado. E aí o Jorge Viana, né, Mari? Foi. Jorge Viana já sentou conosco e também com a outra associação, e aí nós conversamos sobre o que podia ser elaborado, um projeto de lei, uma proposta de emenda da lei de contratação temporária. Está lá o projetinho, está só esperando ser votado. Eu espero muito que seja votado o mais urgente possível. Tivemos, inclusive, uma reunião, tem mais ou menos 2 semanas, com a secretaria, com a Ana Paula, né? Acompanhei no Insta de vocês, muito legal. Foi, e aí a gente levou também essa pauta para ela, né, para o Isaías, o subsecretário executivo, e a Ana Paula, né, a subsecretária da SUGEP, falamos sobre o atestado, eles foram muito solícitos em relação a isso, ela anotou tudo, falou, não, a gente pode ver isso sim, realmente é uma necessidade, e aí ela falou, vamos tentar fazer isso o mais rápido possível, então
A gente acha que agora vai. Que maravilha. Há uma esperança, né? Há uma esperança. Explique naquela câmera aí essa dor que vocês estão lutando agora, envolvendo o atestado. Por que disso? Posso? Tá. Vamos lá. Quando a gente fala de professores e professoras, a gente está falando de seres humanos. Então, não tem como eu falar que um profissional não vai adoecer, ou que um familiar dele não vai adoecer. Não tem como ninguém garantir isso. Então, se outro servidor ou outro empregado da CLT tem direito ao atestado de acompanhamento, por que o professor em regime de contratação temporária não tem? É em cima disso. Não há justificativa, né? Porque é um direito, gente, você acompanhar o seu filho. E temos uma grande quantidade de mulheres de arrimo de família, de mãe solo, na contratação temporária. E essas mulheres não podem acompanhar seus próprios filhos. A gente recebe muito relato E aí de depende mães. de favor da gestão, Isso, né? de favor. Não de troca, né? De um pedido. Um direito garantido, né? um direito garantido, ele elimina qualquer tipo de troca de favor, né? Que seja necessária ou proposta, né? Seja ela qual for. Então, a garantia, a gente está em busca de garantir esse direito. E a licença paternidade também, que não tem. Então, assim, a portaria que rege a contratação temporária do Distrito Federal nesse ano de 2022 é a portaria 77, ela tem uma série de pontuações em relação ao que tem direito ou não tem. A lei de contratação temporária, que é de 2008, já está bastante defasada em relação a isso, então é possível acrescentar isso, é necessário, né? Além do possível, é necessário. Estamos falando de 14 mil professores em regime de contratação temporária. 40% da rede, né, 40% da rede, que não tem esse direito. Então, é muito importante. A gente está falando de qualidade de vida. E qual é o professor que vai trabalhar com a cabeça tranquila, sabendo que tá com o filho que o filho internado, está doente, que não pode nem levar ao hospital. Cuidar de filhos dos outros, saber. Mas não cuidar, não conseguir cuidar do próprio filho. Bacana. Isso Meninas, é sofrido. Que essa ideia mesmo do ser humano, né, um profissional, o contrato temporário, o professor substituto é uma realidade mundial. Isso existe, né, nas escolas de todo mundo, e nas sempre vai existir, né? Sempre será necessário por conta de N questões, de aposentadoria, de uma baixa no quadro de efetivos mesmo, né, por N motivos de doença, né? Enfim. E nesse momento, a gente está atravessando no Distrito Federal especificamente essa questão de um número altíssimo de contrato temporário. Eu, né, estive muitos anos na Regional de Samambaia, mas estou, né, nos últimos anos estive na de Taguatinga, e a gente percebe que Taguatinga, que é uma cidade mais antiga, onde você só tinha ali a presença quase que maciça, eram os professores de muitos anos de casa. Acho que pela lógica foram se aposentando. A gente tem hoje muitos contratos temporários em uma cidade como Taguatinga, por exemplo. Mas é uma realidade, né, da rede quase toda. Então, assim, sabendo de tudo isso, sabendo que o contrato temporário, esse professor substituto, é um professor, ele tem a formação como todos os outros, né? Talvez ele não tenha a experiência do cargo efetivo ali, mas alguns já são contratos temporários por muito tempo, já vieram da rede privada. Enfim, a gente não vai entrar no mérito agora do preparo, porque a gente está falando de uma forma igual. Eu penso que a associação trabalhe com esse intuito também, né, nessa linha. Nós estamos falando de professores que atendem a rede e atendem aos estudantes e tem ali, então, que, de fato, né, ter os seus direitos garantidos e serem acolhidos e fazer. Eles precisam se sentir parte da coisa, porque eles são, né, eles exercem esse papel. Mas, assim, veio aqui uma dúvida agora, sabe, Pedro? Opa, esse é o momento. A Frente Unida, juntamente com acho que a Protemp, né, a outra associação que tem em defesa aí dos contratos temporários, em algum momento vocês já sentaram, por exemplo, estou aqui, né, divagando mesmo, com os sindicatos professores ou com a própria SUGEP, para falar sobre concurso e garantia de que esses profissionais que hoje são contratos estejam daqui a pouco garantidos como efetivos da secretaria, né, as carências de tais áreas onde tem mais carência, cobrar para que esse movimento
eu penso que seja o interesse de todos, né? Sim, com certeza. Se tornarem Inclusive, efetivos. essa última nossa reunião que eu citei agora há pouco, que a gente teve com eles há mais ou menos 2 semanas, a principal pauta foi essa mesmo, para falar do concurso, né? A gente está com o concurso vigente aí do ano passado, do edital de julho, porém com certas dificuldades do concurso dar prosseguimento, né? Primeiro foi suspenso, deixaram prosseguir, agora parou de novo, mas foi para perguntar mesmo, para cobrar, para dizer que a gente precisa que chame muitos professores, porque assim, precisa, né? A gente sabe que a quantidade de pessoas que foram aprovadas no concurso não vai suprir nem 1/3, não tem como, né? Então foi para cobrar mesmo, para pedir que convoquem o mais rápido possível. Então a gente fez pressão neles, falou, a gente está precisando muito que convoque esses professores, porque 14 mil contratos temporários, 40% da rede, né? Então, o último concurso foi em 2016, então já estávamos aí, já tem 7 anos que teve o concurso. Sim. Então a gente pediu mesmo. Banco zerado já tem um tempo das específicas já, atividades, sim. né? Sim, o que zerou, o que ainda prosseguiu agora foi a carreira assistência, né? Mas o de professores já zerou, já tem um tempo, né? Então, a necessidade é muito grande, principalmente na área de específica, que eles até citaram que teve que ter um processo complementar, porque nem o contrato temporário supriu a área de específica. Matemática, física, artes, tiveram áreas que faltou professor no contrato temporário. Né, gente? Demais, vaga demais, carência efetiva. Sim, e outra Frank, coisa... Já teve só uma melhoria com respeito a isso. Esse último certame do concurso de efetivo já deu uma valorização a mais para quem sempre aposta na educação pública, né? Teve a questão da prova de títulos, onde teve uma bonificação. Ainda eu acredito que há espaço para melhora, acho que a pontuação ainda foi muito baixa, mas teve uma gratificação que não tinha nos certames anteriores, né? Então, um professor que era da rede privada, ele não estava fazendo certame ali para ser efetivo, ele tinha os mesmos direitos de alguém que já estava há anos e anos como professor temporário. Então, agora já ganharam uns pontinhos, os que eram temporários, por estar aí, né, na secretaria, acreditando, né, sendo treinado pela secretaria. Achei muito interessante. No caso, na contagem de pontos, teve uma valorização maior. Isso, no títulos. Na aprovação de processo seletivo, né, que antes não tinha no processo seletivo. Era geralmente a aprovação em concurso público. Sim. Mas o processo seletivo entrou e a gente falou que legal, né, porque realmente nunca teve. Muito bom. Só complementando. E acho que ainda tem uma margem, Frank, você que está nessa área, as meninas também pedindo, eu acho que a questão de curso da EAP é algo que ainda pode melhorar muito. São cursos de excelente qualidade, que os professores temporários têm acesso e que, com certeza, assim como os efetivos têm ali para pular a barreira, as questões das horas, essas bonificações para o temporário vai aumentar ainda mais o desejo deles fazerem essas formações. Eu acho que é interessante isso também. Sim, a gente já teve, né, em outros processos seletivos, a questão dos títulos. E não tem mais. Já são três, já são 3 processos seletivos que não se conta, não contabiliza. Não há nenhuma vantagem o professor ter um curso ou uma especialização, porque não é contabilizado. Isso é um quesito que deixa a desejar. A gente gostaria que fosse valorizado, da EAP, porque valoriza a Exatamente. EAP, né? E valoriza a questão dos professores terem um incentivo, além do conhecimento formacional, estimula a participação que é nos cursos. Exato. Né? Então, eu acho que todo mundo sai ganhando. A rede, por ter mais pessoas capacitadas, e a EAP, que muitas das vezes não fecha a turma, não é, Frank? Tem cursos excelentes, eu mesmo tentei fazer um curso, mas não consegui. Então, isso vai estimular ainda mais, né? O bom trabalho, a boa formação. Certeza. Eu até queria falar um pouquinho dessa questão que você chegou a falar lá atrás sobre lives, né, em relação à adequação curricular e tudo. Como que a associação, porque as queixas chegam, imagino, o tempo inteiro, né? Talvez de forma, informalmente, mas eu não sei se vocês têm algum tipo de registro sobre isso para ter dados, tabulação, né? Penso que seja importante também. A formação do professor, porque esse professor, contrato temporário, se esse contrato, por um motivo ou outro, é rescindido, ele vai ter que mudar de escola, por exemplo, ou vai ter que mudar, mesmo que seja de turma dentro da própria escola. É uma movimentação que não é bacana, né, que aconteça assim, ao longo de um ano letivo. Então, você fica meio que sem
casa própria, né, sem firmeza ali, porque você está meio na corda bamba, né? Eu posso permanecer nessa carência até o final do ano, então eu posso levar esse trabalho com a turma, né, até dezembro, mas pode ser que não. Sim. E em relação essa coisa já é preocupante, mas também a gente se preocupa com essa ideia da formação, né, sobre conteúdos que são nossos, são próprios, são pautas que precisam ser discutidas, tratadas, como o Pedro falou. Uma forma seria, o que agora é bacana, que o contrato também pode ter, né, acesso à formação dos cursos da Escola de Aperfeiçoamento para Profissionais de Educação, a IAP. Mas, assim, durante... Eu nem citei a sigla porque eu nem sabia, Frank. Obrigado aí por citar o que era a sigla aí, Sim. fantástico. Mas, assim, como que vocês, né, o que vocês recebem de queixas e como que vocês veem essa coisa do preparo do professor ali no momento de coordenação pedagógica, né, como que a gestão tem, em geral, né, nas escolas, feito essa formação, porque é mais um motivo, né, para você fortalecer o trabalho, não só do contrato, obviamente, o professor efetivo precisa também o tempo inteiro estar estudando, né, com seus pares, mas como que isso tem ecoado para vocês, assim, os professores, né, de contrato temporário, eles sentem firmeza na formação da Secretaria de Educação, o espaço da coordenação é de fato utilizado, isso tem contribuído, colaborado, né, em linhas gerais, existem os nortes, mas é feito, né? Uhum. Sim, o espaço da coordenação pedagógica, ela é um direito que foi, né, maravilhoso, porque antigamente eram 20. Pensa, trabalhar de manhã e à tarde, e a jornada ampliada, ela possibilitou o horário de coordenação Frank para... viveu isso na época aí, né, Um Frank? pouquinho. Era difícil. Era difícil. Tanto para as reuniões, para a formação, e acredito que quando a gestão está também envolvida com esse perfil da escola formador, com esse perfil da coordenação formadora, a escola caminha falando a mesma língua. Então, depende muito de como a gestão encara esse espaço. Muitas vezes, esse espaço está lá disponível, há sim informações, mas também tem aquele espaço em que o professor pode fazer a sua própria formação fora da escola. Então, tem essa abertura também. E aí, o professor escolhe qual é o curso que você vai fazer, que geralmente é na quinta-feira, e ele está utilizando o espaço da coordenação pedagógica para uma formação que ele escolheu, definiu. Quando proposto pela própria gestão, eu acho que facilita o tipo de abordagem que aquela escola vai trabalhar. Acaba abraçando todo mundo, sim, dentro de uma perspectiva onde todos estão falando e sabendo o que vão falar. Eu acredito que essa seja a chavinha assim, que leva a escola a construir projetos, é um espaço que possibilita a aplicação de novas propostas, de ousar mais dentro da escola, e acredito que é um lugar sagrado a questão da coordenação pedagógica. Mas é como a Lu falou, depende muito da gestão, né? Tem gestão que é muito boa para isso e a gente sabe que tem muita gestão que deixa a desejar. Que o professor chega e ele fala, o que eu vou fazer agora? E muitas vezes responsabilizam o professor, né? Você está fazendo qual curso? Escolhi letramento matemático. Aí o outro colega falou, não, eu estou fazendo jogos e brincadeiras. E aí acaba que não tem um momento. Quando a gestão ela puxa mais essa questão, né? Vamos escolher o dia e vamos propor. E acontece, não é, Mari? Bastante, principalmente nas coletivas, esse espaço de formação, principalmente proporcionado pelas equipes do EAA, ou da orientação, ou da sala de recurso, a gente percebe que os resultados são positivos. Então, assim, além de ter esse espaço em que o professor também pode definir o que ele quer aprender, pode ser até uma necessidade da sala dele, então, assim, essa particularidade
precisa ser preservada também, mas dentro da coordenação pedagógica e das coletivas, esse espaço formador também é joia. E outra coisa que a gente também está lutando bastante é sobre a semana pedagógica, né? O contrato temporário não ter direito a participar da semana pedagógica para conhecer já o território que ele vai trabalhar. Falamos até um pouco disso, né, nos episódios anteriores. Isso é muito difícil. O contrato chega no primeiro dia de aula, apenas fala, a sua sala é aquela ali. Perdido, e essa total. ali é a sua turma. É um desrespeito já, né? Porque isso impacta no trabalho. Nós tivemos aqui uma diretora, né, a Rosane, a gente conversou um pouquinho sobre isso, que ela veio bem no início ali, quando estava acontecendo a semana pedagógica. Então, assim, se hoje nós temos quase 40%, né, das escolas com contratos temporários, por que eles não estão no momento em que será discutido o PPP da escola, né, a propósito, o projeto político-pedagógico? Muita coisa é decidida na semana pedagógica, né? O que vai ser trabalhado durante o ano, os professores ali pegam os grupos dos dias letivos os dias letivos móveis, né? Tudo é decidido ali, né? Sim. E aí o professor, os o contrato temporário... da escola, né? Então, eu penso que essa causa deva ser uma bandeira forte de vocês, né, Pedro? E que é legislacional, precisa ser mudado na lei. Isso, precisa ser mudado a lei. Houve uma portaria em 2021 que possibilitou que os professores participassem, mesmo de forma remota, e foram remunerados para tal. Só que aí, questão de portaria, tem aquela fragilidade legal, né? Que a gente sabe revogaram para o ano seguinte. Foi revogado, e aí não valeu mais. Da pandemia também, então, questões... tudo na lei estava mais flexível, né? Por causa da questão da pandemia, né? De ser caráter emergencial, estava mais fácil fazer as coisas, né? Inclusive, semana passada, né? Dia 27, eu estive numa audiência pública na CLDF e foi falado também sobre questões relacionadas aos professores em regime de contratação temporária e foi citada também pelo... Pode falar o deputado? Pode, fica à vontade. Pelo deputado Max Maciel. E ele falou sobre a importância do professor dentro Max, queremos você aqui, hein, conosco. Max, traz a barreta aqui para falar sobre educação, porque ele sabe muito, gente. Ele é pedagogo também de formação, ele sabe bastante. Então, foi falado também em relação à semana pedagógica, que a gente precisa debater esse assunto e transformar isso em palavras que vão com papel, que vão servir de lição ali para a gente seguir, normativa, entendeu? Porque só importaria, ela pode ser revogada, ter um ano, ter não ter, e a gente precisa assegurar isso. Também é uma questão que a gente briga e a gente conversa muito, a gente todo começo de ano. Enquanto tem gente em Caldas Novas, a gente está lá mandando mensagem para subgerências, subsecretarias e falando, e a semana pedagógica, parece uma cantiga. Esse ano deixaram, né, participar de forma remota, mas não foi remunerado, e houve uma chateação muito grande dos contratos, porque... É trabalho. É trabalho, entendeu? E como é que você vai incentivar alguém a ir trabalhar de graça? Exatamente. Né? Apesar de toda a importância da semana pedagógica, e isso para os alunos é muito importante, e a gente entende os professores que amorosamente, para que possam trabalhar melhor durante o ano, participem, mas a gente não tem como, né, incentivar alguém a ir trabalhar a algo que é o seu sustento, da sua família, né, que não é remunerado. Precisa levar a sério as coisas, né? Exato. Eu penso que neste ano passado, né, no ano passado, a distribuição de carga para os professores se deu no mês de dezembro, né? Então, o professor que é efetivo, ele já saiu em férias sabendo qual a carga ele estaria ocupando no ano seguinte, neste ano de 2023. Com isso, a principal ideia, inclusive, foi justamente perceber qual era a necessidade de contratação temporária, tirando os efetivos, e essa questão de locação mesmo, de alocação dos professores, contratos, com antecedência. E foi feito com bastante antecedência. Foi feito. Teria dado para participar da semana pedagógica. Questão legal mesmo, Frank. Por isso que é uma luta, e nós estamos com as pessoas aqui que realmente carregam essa bandeira, como você falou, que é uma das principais. Inclusive, a gente fez 24 ofícios.
sobre a Semana Pedagógica. Mandamos para cada gabinete. Para cada gabinete. E cada gabinete respondeu, né, aquilo que a secretaria tinha falado. Existem questões relacionadas à liberação da economia. Economia, burocracia, né? E essa parte precisa estar em lei. É isso. Quando a gente fala de qualidade da educação, né, de a educação ser um programa de governo, né, é sobre isso. São detalhes, né? A economia impacta, tudo que vai fazer precisa da economia, lógico. Uhum. Mas é nisso que está o que a gente chama de qualidade, de valorização, né, da educação. Porque se eu tenho um grupo de professores que, por serem contratos temporários, não podem participar da semana pedagógica, sendo remunerados por aquilo ali, a hora de trabalho dele, tem alguma coisa errada, né? Então, está errado por todas as vertentes que a gente analisar. A gente precisa de um grupo coeso, de um grupo que dialogou, que participou das reuniões, que planejou o projeto político-pedagógico junto. Então, isso é qualidade na sala de aula para o estudante, né? Isso que faz toda a diferença. Fazer a diferença. Vai repercutir. Então, às vezes a gente fala assim de qualidade na educação e a gente fica pensando, mas o que é, né? Como? São pequenos detalhes, né? Esses detalhes que a gente vai percebendo. Que também passa pela valorização do profissional, né? E assim, você ser PDE, remunerado, PNE está você aí, ser remunerado por estar na semana pedagógica, a gente aceita. Com certeza. E a Rosane, que é essa diretora que participou conosco, inclusive um abraço para a Rosane, ela falou que ela tem uma mentalidade muito bacana, lembra, Frank? Que ela falou assim, eu atraso algumas decisões do colégio para outras coletivas, para poder os professores temporários né, participarem, o que é muito bonito da parte dela. Sabemos que a maioria não faz isso, e mesmo ela que faz é prejudicada, porque atrasa todo um cronograma, né, toda uma pauta que já era para poder estar falando de outras coisas, está ali tratando de assuntos que já eram para ter sido resolvidos. Né? Então, realmente atrapalha todos os aspectos, né? Com certeza. Que acaba que tem que voltar a repetir o que foi falado ali, porque a escola que eu estou trabalhando hoje, o Vespertino, é 100% de contrato temporário. 100%. Não tem um efetivo no Vespertino. E o que é cada vez mais comum. Sim, tá bastante comum. Então, assim, chega todo mundo no início do ano perdido. Não participou de decisão nenhuma. Só vai para a sala e aí depois tem que sentar, se inteirar, perguntar, chamar coordenador. Isso for 20 horas, não participa da coletiva, não então participa fica da coletiva. Mais perdido ainda. Né? Agora me veio uma outra coisa aqui, Pedro, que é o seguinte, já pensaram a qualidade que nós teremos quando todos esses profissionais que estão como contrato estiverem como efetivos na secretaria? Porque a experiência foram à luta para desbravarem, né, alcançarem algumas questões aí que não eram oferecidas, não estão disponíveis, e vocês têm, né, muito a ver com isso. Então, querendo ou não, são 40% de profissionais que já estão no chão da escola, já estão aprendendo, já estão desenvolvendo um trabalho, estão sendo preparados. Né? Então, uma vez que se tornam efetivos, eles já estão anos-luz aí à frente. Só muda o regime, né? De contratação para uma coisa que a gente sempre fala quando a gente se reúne com a secretaria por que deixar esse espaço tão longo de tempo para fazer o concurso, se a demanda ela é frequente, né? Se hoje está faltando professor de matemática, fez o processo seletivo simplificado, não foi suficiente, o complementar não foi suficiente, vamos fazer então um novo concurso para matemática. Inclusive pedimos até não mais vagas. Fazer um certame muito grande para poder suprir uma demanda de 3.000, 5.000. Vai fazendo e quando aparecer, nem que seja um quantitativo de centenas, não de milhares, né? Para poder ir atendendo a demanda e sim, reduzir o número de contratos temporários. Porque também é importante, não é o objetivo que 50% do quadro seja em uma parte com um vínculo frágil com a administração. Não é interessante, né? Não é seguro, não é interessante. E esses profissionais também não querem permanecer como contrato para sempre, né, amiga? A instabilidade que o contrato tem, né? Eu passei 15 anos
Mas todo final dos 2 anos vem aquela insegurança de eu vou ter que fazer uma nova prova. Final dos 2 anos, não. Quando o fim do primeiro ano já começa a palpitação. Será que vai prorrogar? Será que não vai? Será que vai, não vai? E aí depois já tem que começar a estudar de novo. Tá cada ano mais difícil, tá cada vez mais se aproximando de uma dificuldade de um concurso mais público de fato. Muito mais concorrido. O contrato temporário acaba que não consegue descansar nas férias. Porque, é uma tensão constante. Esse eu vou, como que vai ser? Né? Corda bamba, né? Final do ano é corda bamba. Mas isso que você falou, Frank, realmente é uma verdade. É um ganho para a secretaria muito grande e eu acho isso interessante também, como diz a amiga, eu não tenho esses dados, mas assim, pelos conhecidos, eu percebo a maioria das pessoas que passam na prova do efetivo já foram ou são temporários, né? Então a gente percebe esse ganho e que muitos, claro, que trabalham na escola privada não têm esse interesse de vir para a rede pública, alguns, mas mesmo assim a gente mostra o quanto que esses professores temporários são capacitados, são bem formados, né, além da formação que recebem, e que a rede ela não pede em nada para a parte privada, né? Nós temos profissionais de uma qualidade excelente. Afinal, tem que estar sempre estudando, né? A gente fala que o contrato, ele está sempre capacitado porque ele tem que fazer prova de 2 em 2 anos, então ele não para de estudar nunca. Corre atrás do prejuízo. Está sempre atrás. As leis vão mudando, eles têm que se atualizar, porque vai cair na prova novas, né? Novas portarias, novas coisas, então vamos ter que estudar isso aqui, ó, regimento, então o contrato ele está por dentro de tudo. A gente observa, né, estando assim numa visão mais ampla de uma escola, que às vezes um professor que está chegando como contrato temporário, ele desempenha ali funções, trabalhos que são extraordinários e que não são feitos de repente pelos professores efetivos, né? Então, o que prova que a galera que está chegando, a galera nova, que estuda constantemente, que se aperfeiçoa, é de verdade um ganho para casa, né? Então, por que não torná-los efetivos? Acho que é por aí mesmo. Sim. E eu fui contrato temporário 3 anos, né? Estava na faculdade, já era contrato numa escola, no 304. Eu tinha, sei lá, 19 anos e já trabalhava no noturno, no 304, com o ensino médio. Comecei lá com 20 anos, novinha. É uma casa que prepara, né? Sim. Então, assim, a gente precisa valorizar, até porque eu fui, né, por 3 anos, esse contrato também temporário. E eu me sentia parte mesmo, né? Na escola a gente era bem acolhido, enfim. E a necessidade. Os estudantes, eles não fazem essa separação, porque eles são, de verdade, ali o termômetro, né, do trabalho sendo desenvolvido. Então, o estudante, ele pode avaliar o professor, tanto efetivo como contrato, como professor. Sim, ele não e para faz eles nenhum... é realmente a mesma coisa, né? Porque é a mesma, né, a função, o desenvolvimento o mesmo. Do trabalho é o mesmo. Então, acho que a gente também precisa pensar nisso, né, como que os nossos estudantes estão avaliando os professores contratos temporários, porque com certeza numa escola onde você faz uma avaliação institucional e que você mede, né, esses índices de aproveitamento, de ensino-aprendizagem. Essa avaliação 360 graus com o olhar do estudante. Do estudante, da família, né, dos outros colegas, enfim. Todo mundo se avaliando, eu acho que a gente teria de fato esse retrato, né, do quanto é importante o trabalho do contrato temporário, que é o trabalho do professor, né, no fim da história. Sim. Mas que a gente precisa mesmo correr atrás para que, uma vez que você está como efetivo, é aquilo que você colocou. Eu estou com a legislação que me ampara, eu tenho, né, um contrato de trabalho, né? direitos, e isso faz toda a diferença. Você tocou num ponto que a gente costuma muito falar, né, Mari? Não é o vínculo que vai tornar o professor frágil. Né? Menos professor, não é? Então, a gente sempre fala, olha, não é o seu vínculo que vai te tornar um profissional menos qualificado. Você passou por um processo seletivo. Você tem qualificação para estar aí. Então, levanta essa cabeça. E temos vários relatos difícil, né? Um processo complicado. Relatos de assédio moral, principalmente. De discriminação dentro das escolas, diferença de efetivo para contrato. Diferenciação na hora de
de tratar de Até assuntos. de mesa, né? Tem até escolas de que mesa. separam as mesas, uma mesa de efetivo e uma mesa de contrato. A gente Mas está recebe. diminuindo. Isso na Tá, sala dos tá melhorando. Tem professores, né? diminuído. Isso, na sala dos professores. Mas Absurdo. acontece, né? Aí a gente para conversar, né? Assim, afeta bastante o emocional da pessoa, Sim. principalmente que está ingressando. A gente, se acontecer um negócio desse, a gente bate na mesa e fala, pera ainda Isso. que não. E a gente Encoraja muito, Encoraja. fala assim, olha, assuma o protagonismo do lugar que você está. Não é o vínculo que vai te tornar frágil. Ele é frágil com a administração. Mas você, dentro da escola, do espaço escolar, você está ali para contribuir. Então, contribua, participe, questione. leia as portarias, né? A gente sempre manda falar, se aproprie dos seus direitos, vê o que você tem direito aqui. A esse pessoa ponto é empoderada, interessante. ela passa menos por dificuldades, né? Com certeza. Essas questões. E nós que já temos essa experiência, a gente percebe que a secretaria melhorou muito nisso, tanto pelas comissões, quanto internamente também, e que o nosso vínculo, apesar de ser frágil com a administração, ele é muito diferente de uma escola privada. Então, o professor que está chegando como contrato temporário, ele precisa entender isso. Não é qualquer motivo, né, Frank, que você vai ser devolvido. Exatamente. O diretor, se ele realmente não gostar de algo que você falou, ele não pode te devolver sem motivo nenhum. Então, você Existe o tempo de resposta, de o recurso. Simpro. E a gente também recebe muito no muitas pé. demandas sobre isso, sobre contratos que a escola falou que vai me devolver. Eu, como assim vai te devolver? Por qual motivo? Aí não sabe. Se você for devolvido com exposição de motivo, você não trabalha mais. Você não pode pegar mais contrato. E eles não explicam. Aí essa semana mesmo a gente recebeu uma situação dessa. A professora Às falou. vezes a ameaça, mas Isso, não tem a escola não falou vai. que vai me devolver, mas eu cheguei na regional e me falaram que se eu for devolvida, eu não vou trabalhar mais. Como assim? Então acontece muito isso, do contrato nem saber o direito dele ali, de gestão, dizer que o contrato não tem direito ao atestado de comparecimento, porque a gente tem também direito aos 12, né, por ano. Não, você não tem. Em questão de falecimento do familiar, a gente pegou licença para casamento, a gente pega vários casos, mas meu pai faleceu, recebemos um recente, e a escola disse que foi gente boa comigo e ia me liberar por 2 dias. Aí eu falei, gente boa? Isso aí doeu, gente. Isso aí Doeu. Foi um acordo, a escola me deu 2 dias. Eu falei, não, a escola não te deu 2 dias. Você tinha direito a 8 dias. Você tinha direito a 8 dias, a escola não te deu 2 dias. Como você tem direito. Então, assim, são coisas que, para quem tá chegando, né, essas coisinhas na lei, assim, que nas portarias, eu falo, gente, se interem dos seus direitos. Não deixe as pessoas falarem para vocês que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Avaliação também, que a gente recebe muita demanda de avaliação. Eu fiquei com a nota abaixo de 4.2. Eu falei, você assinou? Assinei. Eu falei, por que você assinou? Você concorda? Não, eu não concordo com a minha nota. A partir do momento que você não concorda, questione. Já aconteceu até comigo. Isso vai virar um corte aí pra gente poder postar aí pros professores conhecerem. Então, se não concordou, se acha que aquela sua nota... Você tem direito de recorrer, você tem 3 dias para recorrer em relação à sua nota de avaliação. Aconteceu comigo em 2021. Recebi 3 notas que eu não concordei e enviaram a minha avaliação durante o recesso de julho e falaram, você tem 3 dias. Eu falei, não, mas eu estou durante o meu recesso. Se quisessem ter me enviado antes do recesso, eu teria um período para recorrer. Mas eu estava viajando e recebi a minha avaliação num PDF no WhatsApp. Eu falei, tá errado isso aqui. Já tá errado por aí, né? E aí, eu falei, eu não vou assinar essa avaliação. Se você quiser, você recorre. Então, eu falei, tudo bem. Eu não assinei. Chegou o final do ano, a avaliação estava lá. E essa era do primeiro semestre. Aí eu falei, vão refazer? Se não refazer, eu não vou assinar. Porque não estava de acordo com o meu trabalho apresentado. Eu falei, eu quero que vocês me dêem um motivo para terem tirado a minha pontuação nesses quesitos. Silêncio. Cadê o motivo? Eu falei, se não tem motivo, eu quero a minha nota máxima. Trabalhei de contrato 11 anos, eu nunca tirei menos que 7 na minha avaliação. Falei, não vai ser agora. Refizeram, assinei, mas a maioria fica com medo, tem medo de falar, tem medo de retaliação, né? Então, é bem complicado. Acha que pode ser devolvida a qualquer momento, não entende dos direitos. Eu falo, gente, não é assim. Não assina. Se você não concorda, não assina. Pelo amor de Deus, não faz isso. A partir do momento que você coloca lá sua assinatura, você está concordando com aquele documento. Depois você vai conseguir voltar atrás? Não vai, você já assinou. Então, a gente fala muito. Falamos na live do início do ano sobre isso, falamos sobre os critérios de avaliação. Fizemos uma live só disso também, né? Passamos por todos os pontos da avaliação. Não concorda? Não assina.
pede para refazer, pede para conversar e ver aí o que Chega aconteceu. no consenso, No né? Não consenso. pode ser unilateral Exatamente. a Bacana. decisão. Porque é importantíssimo você falar dessa questão da avaliação. Eu penso que as pessoas fiquem mesmo, até os efetivos que passam por 3 anos, né, ali Estágio de probatório, estágio né? probatório sendo avaliados, a falta de conhecimento, né, o não estudar a legislação, às vezes chega uma portaria, é lançado um documento novo, que é sobre a nossa vida profissional, e a gente não, na correria, né, eu vou planejar minha aula, tenho avaliação para fazer, enfim, você acaba deixando a sua própria vida profissional de lado, Na mão dos outros, na né? mão dos outros e aceitando os absurdos, né? Então, assim, eu acho, professor do século XXI, a gente não pode não ler, né? A gente precisa ler, A gente bate muito estudar. nessa tecla com o pessoal da associação, porque a gente fala, gente, pelo amor de Deus, a gente manda, a gente encaminha nos grupos, a gente posta no Instagram, a gente coloca tudo. Mas as pessoas hoje também querem muitas informações assim na mão, né? Não querem ler, não querem Ou só quando pesquisar, ou só precisam, quando necessitam, né? quando aperta ali, opa, eu tô precisando disso daqui. Mas é uma portaria que não é grande, né? Que rege o contrato temporário. Não. Eu acho que eu já li ela umas 250 vezes, porque sempre tem alguma dúvida sobre ela. Então a gente sempre tem que estar lendo, né? E a gente fala, lê, se intere dos seus direitos, que ela fala dos Se direitos do aproprie, contrato né? e dos deveres do contrato. Lá tem seus direitos e tem os seus deveres. Então, assim, você tem que saber onde você está entrando. Uma outra coisa que me vem aqui é sobre essa coisa do dever também. A gente já se deparou com situações em que não só o contrato temporário, mas o professor recém-chegado, a secretaria, ele fala, olha, mais ou menos naquela vibe de que aqui eu tenho liberdade de trabalho, então eu posso fazer da minha maneira, né? E isso também tem a ver com o conhecimento da legislação, do nosso currículo em movimento, do estudar, né? Sim. Então não existe, não é bagunçado, não existe fazer da maneira como eu quero. Você tem sim sua parte, né, de você Tem uma pode liberdade ideológica maior, né, do que exatamente. instituições, mas Você tem pode se expressar, você pode escolher os rumos da sua aula de certa forma, Mas também tem regras, mas né? existem coisas a serem seguidas, né? Sim, documentos Então, oficiais a serem seguidos, né? exatamente. Isso não é para o contrato apenas, é para todo e qualquer todos, né? professor, né? Então, acho importantíssimo você falar dessa coisa do se apropriar, né, dos direitos, mas também dos deveres, porque a gente precisa ter deveres também, a gente tem deveres também, né? Muitos. Afinal, é um Sim. contrato de trabalho, seja ele efetivo ou temporário, nós estamos trabalhando para os estudantes, nós trabalhamos para o atendimento à comunidade, e o nosso objetivo é, de verdade, que o estudante saia sempre bem atendido, né? E para isso a gente precisa se preparar, precisa estar bem, né? Porque o professor que não foi ludibriado ou enganado, ele vai permanecer bem, ele vai estar com vontade de trabalhar sempre melhor, e isso é um ciclo, né? Você precisa estar feliz, e para estar feliz você também não pode deixar passarem a perna em você. Com certeza. verdade. A gente também faz um trabalho, além dos professores, a gente, quando tem oportunidade, né, porque é difícil, a gente não tem o mesmo espaço que a nossa entidade de classe, né, o Simpro, no caso, a gente não tem a mesma estrutura, a gente não chega, não temos nenhum 0,1% da estrutura, nem o mesmo. Nossa associação é voluntária, inclusive, Somos né, Lolo? voluntários, Somos voluntários. nós somos voluntários, as contribuições são voluntárias, e nós chegamos já a dialogar com diversos gestores sobre isso, sobre a maneira de tratar os professores, sobre a maneira de conduzir esses momentos de avaliação, sobre a importância do acolhimento nas escolas, de fazer esse professor se sentir pertencente àquele grupo, porque muitos que não têm anos de experiência, ou não conhecem, acha que está ali meramente para cumprir um tempo delimitado e que vai sair que não vai fazer diferença. Não, o professor ele está lá, ele vai cumprir o seu papel, mas ele vai fazer sim a diferença dentro do espaço escolar e dentro da vida daquelas crianças. Então ele precisa entender isso. Exatamente, ele precisa entender isso. E perceber que ele não pode ser visto como um mero tapa-buraco ali daquele horário vago. Ele é um profissional e aquele trabalho dele em sala de aula
vai surtir efeito e precisa surtir efeito também, como qualquer outro espaço de escola. É verdade. Meninas, eu vi uma postagem de um assunto que, inclusive, a nossa diretora, a Cristina, hoje ela estava doente, não pôde participar conosco, um abraço, Cris, levantou, inclusive vai ser uma próxima temática, né, do Pode Educar Brasil, mas eu vi a postagem de vocês e eu acho importante a gente conversar um pouco sobre isso, sobre as tragédias que tivemos, né, na educação, desde as ameaças com alunos, desde, não sei nem qual adjetivo usar para essa da creche, né, para o rapaz que entrou ali e fez aquilo, o português, né, acho que não tem adjetivo ainda para aquilo, para aquela barbaridade, e nós como professores, né, vocês como uma associação, uma classe de professores, a gente fica debilitado, fragilizado vendo a situação que a educação do Brasil, né, essa cultura que está se formando agora, da violência. Muito triste. A violência escolar, ela, né, não é só aqui no Brasil. Esse reflexo que vem sendo trazido e mostrado em reportagem é até complicado você falar, porque ela extrapola tantas coisas que a gente acredita, tantos valores, tantas percepções e noções de mundo, de futuro, perspectiva de vida, tanta coisa que eu particularmente, eu não tenho nem propriedade para te falar sobre isso, a não ser indignação e tristeza, porque é uma verdadeira tragédia, são tragédias que têm acontecido com frequência, e ultimamente tem acontecido diversas ameaças, né? Nas escolas do DF, principalmente. Nas escolas do DF, sim. né? Essas últimas semanas foram vários casos. E até onde isso vai? Né? Não tenho um aparato, uma pesquisa para falar assim, olha, a solução para isso é fazer tal e tal coisa. Eu não tenho esse embasamento para te falar. Mas o que a gente sente é que dói. E dói de uma maneira que a gente não consegue nem definir, porque podia ser eu naquela escola, podia ser a Mari, podia ser meu sobrinho, podia ser seu sobrinho. Nossos filhos, então nós né? estamos muito vulneráveis. O ambiente escolar, como vulnerável. A gente colocou na postagem, né? Quando o ambiente escolar ele não é mais um ambiente de paz, ele faz sangrar. Mas quando crianças se vão, uma parte do mundo, uma parte boa do mundo se vai também. Então, E como continuar a educação num lugar que passou por isso, né? Seja por uma ameaça. Então vai muito além do que a tragédia em si, né? Nós Sim. enxergamos ali aquela dor principal, mas vai muito mais, né, Frank? Como é que continua o processo educativo, a segurança dos professores, o trauma daquelas crianças, né? Uma cultura que, ao invés de espalhar uma cultura do bem, a gente percebe que está espalhando uma cultura do mal. Um começou ali... E está encorajando outros, mas né? encoraja outras pessoas. E como que nós vamos lidar com isso? Para a gente ter segurança no trabalho, segurança de deixar os filhos nas escolas, né? Uma coisa é certa, a gente precisa repensar com base nesses novos acontecimentos, no que fazer com a segurança escolar, Exatamente. seja ele da rede pública ou privada. O que pode ser feito? É legislação que precisa mudar? Porque acaba que qualquer um tem acesso à escola. Porque, eu vou na secretaria, eu sou pai de aluno, e entra. Então, assim, não tem como filtrar quem entra na escola e quem sai. Então, a pessoa chega muito ali... Muito mais ainda na escola pública, Muito mais né? ainda na pública. A pública tem acesso muito fácil. Então, chega ali armado com alguma coisa, entra e faz o estrago que está fazendo. Assim, sem querer polemizar, mas pensando em que estratégia, né, e a gente volta a falar o quanto a educação precisa de verdade ter um programa de governo que, independente de quem entra e saia nas eleições, o programa está ali sendo desenvolvido, vai ser encarado e continuado por quem entrar, né? É investimento. A educação é caro mesmo, porque é isso, a gente está impactando vidas, transformando, educando, para que as gerações, tanto o presente quanto as futuras gerações, tenham qualidade de vida, né? O país depende disso. Então, assim, não tem como pensar em melhorar se não for também gastando, né? E eu me lembro que uma época nós tínhamos aqui no Distrito Federal aquela dupla que não sei se chamava Cosme e Damião, na porta da escola, né? E lá na escola, especificamente no 304, a gente tinha, e isso fazia uma grande diferença.
Então, aí vem aquela ladainha toda, mas o efetivo da polícia não tem profissional para ficar em dois, né, na porta de cada uma das 700 escolas, isso falando de rede pública, né? Tem um concurso aberto para a PM aí, ó. Vamos colocar a polícia para trabalhar, chamar muita gente. De repente, não seja a solução, mas eu penso que isso inibe muitas coisas, né? A entrada de objetos cortantes, armas, enfim, drogas, de pessoas também. Né? Não dá para esperar acontecer para agir, né? Não dá. Então, a permanência ali, se a escola tem 3 turnos, que seja os 3 turnos, enfim, seria talvez um retorno de algo que a gente viu que funcionou, né? Sim. Que inibe mesmo aquele que está com más intenções e até a própria comunidade, os estudantes que estão ali... Se sentem seguros, eles né? se sentem seguros e eles já sabem, não adianta eu vir assim um assado com essa ou com aquela intenção, porque eu tenho uma barreira, né? Sim. Então, acho que seria por aí. Mas, por outro lado, eu confesso que eu fiquei muito consternada quando eu ouvi a mensagem, né? A reportagem falando sobre a morte das crianças e os outros 5 que foram atacados também por machadinha, né? Imagina. E crianças completamente indefesas, brincando no momento, né? Então, assim, até chorei e tudo, mas a gente fica pensando, porque a gente passa uma vida dentro de escola, né? A minha vida inteirinha foi dentro de escola. Então, você se coloca no lugar das famílias, dos professores, dos profissionais, aquela comunidade toda, e a gente se coloca como a gente como professor atuante, né? Alguém que poderia estar, como você disse, em uma situação dessa. E que somos os tutores dos meninos em sala de aula, né? Não somos temos culpa nenhuma do massacre, mas imagina a consciência. A gente se sentir incapaz de defender quem a gente está tentando. A palavra é essa, né? Se sentir incapaz. A professora lá que levou os meninos para o banheiro, correu para proteger, então assim... Eu fico arrepiada de também. falar, porque a gente vive isso o tempo inteiro, né? Então a gente se coloca nessa posição de estar, de fato, ali vulnerável. Mas eu penso que também cresça com isso, igual aconteceu também com aquele caso da professora, que o estudante entregou para ela o bombril e tal. Todas essas questões, elas trazem reflexões para que a gente continue acreditando na nossa postura, né, de professora, naquilo que a gente veio ao mundo para fazer. A gente precisa continuar impactando essas vidas, porque esses meninos passam por nós, eles vêm de família X ou Y, sim, com N questões, problemas diferenciados, mas eles estão conosco. Né? Aquele que chegou lá e matou, agrediu, de 25 anos, foi aluno, ele foi estudante, uma boa fase da vida, né? Talvez seja até hoje. E como que a gente consegue chegar até essas individualidades, até esses meninos, e levar esse recado, que é a questão de trabalhar, que a gente fala muito aqui, né, Pedro? O afeto, as emoções, que isso tudo é currículo. A questão do bullying, principalmente, né? O bullying, isso tudo está dentro do currículo, né? E o currículo, ele precisa discutir isso o tempo inteiro, antes de outros pontos do currículo. Transformar mesmo, né? Transformar mesmo, porque a gente está ali formando, né? Os meninos passam no mínimo 5 horas conosco por dia, e é papel do professor, né? E às vezes o professor ainda faz o papel que a família não faz. Ainda supre esse outro lado, né? Frank, isso que você levantou é muito importante, porque realmente a educação, ela precisa estar preocupada ali junto com a orientação, que é a ideia da crise, a gente trazer para conversar novamente. E a gente percebe que isso causa efeitos. E os efeitos positivos muitas vezes não são falados. Por exemplo, o que você falou, estava conversando com um professor, que foi meu professor, e ele falou que recentemente passou por isso. Um aluno pegou a faca para ele em sala de aulas, uns 2 anos. E ele conseguiu conduzir aquela situação ali de uma boa maneira, que graças a Deus não aconteceu nada ruim. Encaminhar o aluno para apoio emocional, psicólogo, psiquiatra. E ano passado, o ano retrasado, ele foi aprovado em medicina. Então, olha só, uma pessoa que poderia ter sido marcada por uma tragédia dentro de sala de aula, né, marginalizada, acabar com a vida dele e de outras pessoas, hoje está fazendo uma faculdade, uma das mais concorridas. Então, realmente, nós da educação podemos, né, perceber essas coisas e tentar também, além das políticas públicas, ajudar os nossos alunos a não chegar nesse ponto. O nosso poder é gigantesco, né? Nossa, como é bom, né, trabalhar com isso, porque a gente pode tudo, a gente tem esses relatos dos meninos que voltam nos falando, né?
Então, está nas nossas mãos também. É muita, de repente, direcionar um poder e uma responsabilidade, né, que vem junto desse poder grande para a mão do professor, mas de fato nós temos, né, esse poder de transformação, de entrar ali na cabecinha, no mundo, no coração de cada estudante, a gente consegue fazer isso. É um poder grande. A gente brinca que às vezes a gente é mãe, a gente é vó, a gente é psicóloga, a gente faz esse papel como professor. Que é o nosso lema, né? Elas falaram delas ali, que o nosso lema é que a educação transforma vidas, e é por isso que a gente gosta de bater papo a respeito disso, né, Fran? Então você chamou as pessoas certas. Maravilha, foi um prazer. A gente acredita também na educação pública de qualidade. É uma máxima, né? É uma verdade. Não precisa a gente nem discutir muito sobre isso. Temos professores qualificados, temos estruturas, às vezes não tão bem preparadas ou assistidas, mas que tentam fazer o seu melhor, né? Temos aqui, vamos falar da realidade do Distrito Federal, temos um quadro de professores excelentes, bastante capacitados. A própria secretaria fornece instrumentos e meios para a formação continuada acontecer. Temos excelentes profissionais gabaritados que executam projetos diversos que trazem, sim, um avanço para a comunidade escolar, não só para o estudante, que rompe as barreiras da escola, dos muros da escola e transcende, assim, afeta a vida das pessoas, afeta as nossas vidas, né? Acreditamos também que a educação pública de qualidade, ela passa, sim, pela valorização do profissional, seja ele o profissional temporário, ou o profissional efetivo, ou a carreira assistência, ou a carreira magistério, seja lá quem for, passa por todos os profissionais, é muito importante. A escola transforma vidas. E eu acho que muitas vezes a gente desacredita, né, no decorrer das adversidades, mas a gente não pode deixar de lembrar disso, porque a educação transformou a minha vida, me tirou da zona de pobreza extrema, e eu acredito que acontece isso na vida de milhares e milhares de crianças com bastante frequência. Não só na questão de entender que o estudo é um meio de ascensão social também, né? Mas é um espaço onde pode ser construído, assim como esse aluno que você relatou, encontrou um acolhimento na escola que possibilitou a transformação pessoal dele. A gente tem um mundo nas mãos, e a educação é sim um local de construção, e a gente acredita nisso. Com certeza, com certeza. E para que a gente possa fazer isso, vocês falaram a respeito que fazem um trabalho voluntário, né, em prol dessa missão. Nós do Pode Educar também contamos com ajudas, né, dos nossos patrocinadores, para que a gente realmente possa trazer pessoas como vocês, outros também com temáticas maravilhosas, para a gente conversar sobre educação. E um dos nossos patrocinadores é esse que está aparecendo aqui, já conhece bem, está aparecendo no vídeo, o Sistema X de Xadrez Escolar, que é um projeto, meninas, não sei se vocês conhecem, mas que ele traz o xadrez para as salas de aula, mas não o xadrez pelo xadrez apenas o jogo, mas ele é com base na BNCC, tem livro didático, retoma conteúdos de matemática, português. Olha aí, Mari, você que é a moça da matemática. Usando o xadrez. Eu sou de letras, mas amo matemática. É muito legal. E para os alunos do Fundamental 1, primeiro ao quinto ano ali, e ainda forma as professoras de atividades, então ensinam elas a jogar, porque o objetivo não é tornar campeões, né? Fazerem campeões de xadrez, isso é consequência, mas trazer os objetivos pedagógicos mesmo do xadrez, a atenção, a ansiedade, concentração para a vida de todos, os que têm e os que não têm facilidade com exatas. Nossa, muito legal, já quero. É maravilhoso. Não sei jogar xadrez, mas eu tenho muita vontade de aprender. Eu vi uma série que eu fiquei vidrada. Isso, tem plataforma online, tem livros didáticos, é um sistema bem completo. Depois eu vou apresentar para vocês conhecerem, eu acho que vocês vão gostar bastante. Legal. O livro, o personagem é bem, bem legal. E nós também queremos dizer aqui que a partir desses próximos meses nós estaremos aí abrindo para outros patrocinadores, né? Estávamos aí no início do projeto, na verdade, Frank, estávamos aí realmente trazendo pessoas, pensando na temática, e agora vamos
estender aí para que mais pessoas também possam nos ajudar a manter esse projeto, essas temáticas. Então, se você tem uma empresa que preza a educação ou trabalha com isso e queira ajudar o nosso podcast a continuar trazendo essa informação gratuita, essa informação sobre educação, esse debate saudável com pessoas maravilhosas, né? Fique à vontade para nos ajudar, para nos patrocinar, não é verdade? É isso mesmo, estamos precisando de vocês. Vamos fazer a parceria aqui. Por outro lado, bateu aqui no Pode Educar Brasil, virou ouro, né? Virou Pedro? sucesso. O Sistema X Sucesso. está estourando aí no DF e em torno. Também nós temos uma parceria junto com o estúdio da Acelera, esse estúdio maravilhoso que o Pode Educar usa. Incrível. E não é verdade? Muito lindo, gente. Eu amei. É bom Isso. estar aqui, né, meninas? Demais. Maravilhoso. E as Eu meninas tô ainda estão encantada. tendo aí junto conosco o prazer de inaugurar aí a cortina, tá? O cenário hoje mudou. E essa parceria que a gente tem com esse estúdio, a gente faz junto aí, eles apenas tinham o Pode Educar Brasil, mas nós vamos abrir agora, junto com o Alden aí, para que tenha gravações, quem queira gravar um podcast, quem queira Uma também boa, hein, gravar o Mari? seu curso, outra coisa, vamos estar abrindo aí o espaço do Pode Educar Legal. aí para outros projetos também, outras pessoas que bom. têm ideias legais e queiram ir lançar na internet. Então, estamos aí para isso, né? Muito bom. E um outro detalhe, né, Pedro? A gente gostaria de que os professores que fazem parte da Frente Unida se inscrevam no canal do Pode Educar Brasil. Eu já sou né, inscrita, Pedro? já. Isso aí, verdade. Por Temos uma quê? meta aí dos Estou 1.000 lá, inscritos, hein? né, Frank? Exatamente, porque são professores que estão conosco, né? Aí, Professores desbravando. ajudam professores. Exatamente, é o isso. lema da Frente Unida. E aqui o tempo inteiro a gente está trazendo essas pautas, pessoas diferentes, assim, de atuação em diferentes áreas, dentro da educação pública, mas privada também, né, Pedro? E é muito bacana poder acompanhar cada episódio. Então, inscrevam-se, toda semana um episódio novo, né? E precisamos de vocês aí. Sempre tem uma novidade para a professora aqui. É verdade. Vamos fazer essa meta aí junto com a Frente Unida da gente bater os 1.000 inscritos. Vocês ajudam a gente? Com certeza. Vamos que vamos aí. E olha, Vamos. os nossos seguidores são fiéis, hein? São fiéis. Maravilha. E bem atentos. Eles ficam sempre esperando novidade, sempre que a gente posta ou indica alguém, dá certo. Que maravilha, Tá que certo. maravilha. Muito obrigado. A gente quer agradecer muito a presença Ah, de vocês, aceitarem o convite para conversar conosco. Muito obrigado. Nós que mesmo, agradecemos. foi A gente ótimo. agradece. Oportunidade. E Contar um queríamos pouquinho da nossa também, história. além de agradecer, abrir espaço para que elas divulguem, né? Divulguem aí as certeza. redes sociais de vocês, da própria Frente Unida. Aparece na tela, sabe? depois a Ah, gente pega, pode ficar à legal. vontade que vai aparecer as informações. Para quem quiser ajudar vocês também, Vai, vai. fiquem à vontade. Nós temos nosso Instagram, né, que é @professores_temporários. E no Instagram a gente posta coisas praticamente todo dia, né, Lu? A gente tem Todos várias os dias. postagens, a gente participa muito pelo direct, a gente está sempre ali para responder todo mundo. Temos vários grupos, no WhatsApp a gente tem mais de 16 grupos cheios. Temos grupos no Telegram também com mais de 1.000 pessoas no Telegram. No WhatsApp são 16, temos comunidades, então as nossas redes são bem movimentadas, mas principalmente a nossa rede principal ali é o WhatsApp e o Instagram. Professores_temporários. E através dessa rede a gente consegue conversar com vocês e vocês podem tirar as dúvidas com a gente também. Maravilha. E a respeito de ajudar vocês, tem os gastos, transporte, a parte financeira Sim. também. Como é que faz alguém que realmente já foi temporário, né, ou é temporário e preza essa causa e quer ajudar? Como é que faz? É pelo nosso CNPJ, né? A gente tem o CNPJ da associação, então a gente não tem, como a gente falou, a nossa associação é totalmente voluntária. Total. Mas a gente tem gastos, né? A Com gente tem que certeza. pagar contador. Vocês falaram tantas vezes que vocês vão à CLDF. Exatamente, CLDF, reuniões na Secretaria de Educação, então a gente tem gastos, né? E aí a gente pede mesmo essa contribuição das pessoas e manda nos grupos, o nosso CNPJ, que é pelo... É o Pix, é o CNPJ. Pix, é o CNPJ. Depois a gente Isso, pode... então nós vamos colocar, depois vocês me mandam, vamos É? colocar aqui na tela de Ótimo, Então inclusive tá, se estamos quiser, tá precisando, aqui. né, Lu? junto É. com o QR Code. Não, podem me mandar que a gente, Não, Dudu aí, tranquilo. nosso áudio e vídeo vai Porque eu vou colocar o falar CNPJ pra e o vocês. Pix pra vocês, com certeza. E assim, Tem meses, né, Lu, que a gente não consegue nada. nem para pagar o contador. É porque como um CNPJ precisa dessa Precisa. assessoria contábil. Né? precisa. Tem meses que a gente tira De nos despesa bolsos. fixa.
E aí as contribuições são voluntárias, inclusive a gente até oferece cursos para os contribuintes, Bolsas, pós-graduação, a gente bolsas. sorteia, a gente tem parceiros também, né? A gente consegue um incentivo para a gente conseguir ajuda, né? Para ajuda de custo, realmente. Exatamente, é super de custo, a gente não fica com real. Nós nada. não temos Prolabore, é tudo voluntário mesmo. 100%. Maravilha, então tá aí o QR Code, o CNPJ do Pix. Você, professor, que já foi beneficiado ou que entende a importância dessa causa que a gente conversou aqui de maneira grandiosa, contribua para que outras pautas, como a gente conversou aqui, a gente tenha aí sucesso, né? Sim. Essa evolução aí, tanto do professor de maneira geral e também do professor de contrato temporário, que é principal aí, né? Com certeza. E você que está acompanhando o Pode Educar e quiser tirar alguma dúvida, pode entrar nas nossas redes sociais que a gente está lá disponível para atender vocês com o maior prazer. Maravilha. Bacana. Mari, Lu, então agradecemos mesmo, foi muito obrigada. show conversar com vocês. Meninas lindas, né, Pedro? Obrigada. Pode Educar Brasil. E com Hoje uma bagagem só tem tão grande. Mulheres lindas aqui. Pois é, e bagagem, né? Porque, nossa, quanto conteúdo essas meninas têm. E tem mais, assim, assunto pra gente fazer A gente outros, poderia né? falar 3 horas tranquilamente aqui. Tranquilo. Nós Pode vamos chamar esperar que a vocês gente mais volta. vezes aí. E as outras diretoras Inclusive também. é isso, a gente conhecer. sentiu falta da Bruna hoje. A Bruna, ela é a gente fala que ela é o coração da nossa associação. É. E ela tem que trazer a Bruninha aqui. Bacana, Vamos. numa outra Bruna e oportunidade. Leandra, Zilá, elas vão gostar Que bastante. maravilha, vamos sim estender ainda mais essa parceria, porque é a educação que ganha, com certeza, né? Olha, a gente quer voltar aqui quando o projeto de lei for aprovado. Isso. O convite A já gente tá quer vir feito com pra essa anunciar Vamos que... anunciar. em primeira mão essa Pronto, notícia. é sobre Perfeito, Fechou, já combinado. tá fechado. Maravilha, é isso aí. Muito obrigado, viu, meninas? Obrigada Obrigada a a vocês. vocês. Muito Obrigadão. obrigado. Foi um Cris, prazer. um abraço, sentimos sua falta também. Beijo, Cris. Melhoras pra você aí. Tá um pouco indisposta. E é isso, né, Frank? E é aquilo que a gente sempre fala, você já pediu uns inscritos, seguir no nosso canal, nas nossas redes sociais. A gente sempre deixa aqui o easter egg do nosso Instagram para que você possa nos acompanhar. E se inscrever, compartilhar um conteúdo que você gostou, seja como professor ou aluno, ou como pai, como comunidade. Compartilhe nos seus grupos, outras pessoas podem se beneficiar das informações, como vimos aqui as meninas trazerem tantas coisas grandiosas, né, que podem servir para outros. Então nos ajude. A gente com certeza se motiva cada vez mais a poder estar fazendo esse projeto, não é verdade, Fernanda? É isso. E venham conosco, toda semana tem episódio, Pode Educar Brasil. Exatamente.